E aí, estamos iniciando aqui mais um podcast Além do Capacete. Eu e meu amigo Celso Moreira. Estamos hoje com um convidado de forma diferente, né? Dos últimos, né? Que a gente falou de viajantes e viagens e aventuras. Vamos falar hoje mais de motociclismo, né, Celso? Sim, hoje é o Kleber Justino, né? Obrigado por ter vindo, Kleber. Muito legal você ter aceitado o nosso convite. Você faz parte da história do motociclismo goiano brasileiro, né? Então, seja bem-vindo. Obrigado, eu que fico feliz com o convite, Celso, e do Zenha também. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado com vocês me chamarem para poder estar aqui, participar desse podcast aqui, muito bacana. Tenho acompanhado, achei muito legal a iniciativa de vocês, de começar a fazer esse podcast, colocando aí situações aí diversas, né, e poder falar, e uma conversa descontraída, tranquila. Então, fiquei muito feliz e também para poder trocar experiências e vivências que tivemos, né? É, com certeza. Eu tenho uma certa semelhança com o Justino, né? Falo Justino, Clebinho, né? Meu amigo há muitos anos. Porque nós dois começamos no automobilismo, né? No kart, né? Que é uma escola, né? E passamos por algumas categorias de automobilismo, eu menos, ele mais. E depois passamos para a paixão das motos, né? Não foi isso, Clebinho? Exatamente. E uma coisa que eu nunca imaginava, né? Seria andar de moto. Andei de carro praticamente a vida inteira, né? A família é do meio, né? Meus tios correram de carro e foi que passou a paixão pra gente. E eu comecei a correr de kart com 13 anos, né? E corri os 13, 14 anos. Depois voltei andando de marcas. E depois fui pro kart, fiquei no kart definitivo até por volta de 2005. Em 2005 eu tinha parado de correr. E aí alguns amigos meus começaram a me convidar para fazer trilha. E eu não me via numa moto de trilha de jeito nenhum, pensava que aquilo era uma bobeira. Eu também não. Uma turma lá de Itaberaí, até pessoal que me colocou nessa vida do motociclismo aí, foi o Mauro, o Cláudio, o Jean e o Arican. O Arican, inclusive, até já não está mais entre nós aqui, é uma pessoa muito bacana. Mas foram os 4 que me colocaram a primeira vez em contato com a moto, e eu não queria, e falava pra eles, não, eu sou do asfalto e tal. E um dia eu tava lá e o menino chegou e falou assim, ó, vamos lá na casa do Mauro. E eu tava lá de boa, tá bom, a gente sempre ia lá na casa do Mauro, cheguei lá, tá a moto, tá a roupa, tá tudo lá no chão lá, e falou, você vai andar de moto com nós agora. Eu falei, não, tá doido, não vou de jeito nenhum. Não, você vai na trilha com a gente sim. Eu falei, tá louco, mas nunca andei nesse trem e tal. Aí botei a roupa do Mauro pra poder andar. A moto, o Mauro não tava, tinha viajado e falou, deixou aqui pra você andar. Rapaz, foi num domingo, rapaz. Eu fiz a trilha num domingo. E eu achei engraçado, que é bem interessante. E trilha é uma coisa, né, Zé, que a gente não acredita que vai subir. Né? É desafiador, né? Não, e foi andando na estrada, tá tranquilo. E eu sentindo muita dificuldade, nunca tinha usado bota. Rapaz, muito interessante. Duro demais, né? Nossa, meu Deus, não conseguia passar marcha, aquela coisa. E aí tá, né? E chegamos, entramos num trilheirinho lá, tipo aquele caminhozinho de vaca lá das estradas e tal, beleza. Olha que batendo primeiro, o cara falou, vai subir aqui. Eu falei, não acredito que sobe nesse trem, não. E aí, rapaz, o povo subiu. Eu falei, não, se subiu, todo mundo sobe. A única coisa que eu perguntei, rapaz, se a moto cair, se cair não estraga, não. Eu falei, como não estraga, moço? Vocês só viram a moto cair estragando, né? Não tinham conhecimento. Rapaz, fizemos a primeira trilha e foi muito bacana, foi muito legal. No outro final de semana, eu já tava com todo o equipamento. E coincidentemente, rapaz, no caminho que a gente tava fazendo, eu encontrei meu pai e meu irmão, que era lugar de fazenda, aí tem uma fazenda lá perto. E num trevo, rapaz, mas meu irmão aqui, ué, paramos de moto, rapaz, eu com um sorrisão no rosto, mais feliz do mundo, que ele olhou pra mim assim, e falou, mas você tá andando de moto? Eu falei, pô, me botou em cima dessa moto aqui. E na semana era meu aniversário, meu irmão me deu uma moto de presente, uma Tornado na época. E aí, ele falou, ó, rapaz, eu estive tão feliz naquela trilha lá, que eu vou te dar uma moto, me deu uma moto. Aí eu comecei, boa demais, e eu comecei. E daí eu comecei a andar de moto, fazer muita trilha e já viciei, que é sábado, domingo, evolui muito rápido. E sempre tivemos aquele tino competitivo. Um amigo meu me chamou para participar de um cross country, o Rodrigo, na época. Rodrigo Clavu. Você não pode falar, né? O Pompom, né? O Pompom. E aí ele me chamou, não, vamos correr um cross country. Foi com corrida. Falei, como é que é esse negócio? Não, uma pista de uns
6, 7 quilômetros e tal, você dá a volta, mas é no meio do mato. Aí eu fui participar, aí pronto, né? Juntou moto com competição, já gostava, já apaixonei. Foi a segunda contaminação É pelo assim- mesmo vírus. Exatamente, contaminar 2 vezes. Aí moto, competição, eu comecei. Aí fui participar, não conhecia, né? Muita dificuldade e tal. Enfim. E até depois disso, falei, não, agora tem que treinar. Vou treinar e vou pegar firme, não sei, gostei. Achei. Aí, pô, a paixão da moto já tinha, né? O vídeo já tinha espalhado. E aí, eu fui fazer um treino, rapaz, e levei um tombo feio demais da conta. Foi a primeira vez que eu quebrei. Nunca tinha quebrado nada. E eu vinha numa estradinha de chão, num trieirinho, né, daqueles de vaca lá, pai, bati num pé de árvore cortado. Toco, né? Um Aquele toco. toquinho que fica. Rapaz, mas pegou bem no Aquele é garfo duro, ali, travou a moto, me deu um chibarai daqueles no chão bem dado. Rapaz, não dava conta de respirar, nunca tinha quebrado nada, e pensei, pronto, furei a costela, furei o pulmão. Agora eu vou morrer aqui sangrando, ninguém vai nem ver. O meu amigo chegou, eu lá sem ar, pelejando pra respirar, aí ele me colocou em pé e virou pra mim e falou assim, só vamos largar a moto aí, vambora. Sobe aqui. De jeito, não larga a moto de jeito nenhum. Botei a moto em pé, toda torta, viemos embora e a gente tava mais ou menos uns 40 km de Itaberaí, que a gente ia pra trilha andando, né? Sim. E voltando. E a trilha de Itaberaí eu conheço, é uma trilha bem complicada, né? Eu peguei... Tem muita subida e muita descida. Isso, né? e eu não consegui levantar o ombro e falei, pronto, e a minha maior dor era na costela e no pulmão. E eu falei, perfurou. Falei, pronto, agora caiu de moto, perfurou. Eu falei, vou desmaiar daqui ali. Rapaz, viemos voltando, pegamos um asfalto e porrete. Eu só com a mão toda torcidinha assim, que eu não consegui levantar. Eu achava que era por causa da costela. Rapaz, parei a moto. Ele foi lá na frente, voltou. O que foi? Ó, se eu morrer, fala pra minha mãe que eu tava feliz. E aí, rapaz, ele pegou e falou, não, você não vai morrer não. Eu falei, rapaz, hemorragia não tem dessa não sabe como é que é. Rapaz, fomos. Sim, hemorragia. E aí eu fiquei preocupado, pô. Você Eu viu? já perfurei pulmão, não sei se esse caso aí não foi, não. Eu tive realmente machucou o pulmão muito, machucou a pleura, que era o que doía, na verdade, mas eu não sabia que eu tinha quebrado a clavícula. E chegou lá, ó, vamos tirar a roupa. Eu não levantava, falei, ó, cata a tesourinha e cortava. Quando ele cortou, o osso tava espetado pra fora. Não exposta, mas se o osso levantado na pele. Tem um negócio levantado aqui. Eu peguei, eu fui lá no espelho, olhei e falei, nossa senhora, quebrou. Aí peguei, troquei de roupa rapidinho, entrei no carro e corri pra Goiânia. Eu falei, bom, de qualquer forma eu machuquei e vou pra Goiânia, né? Porque eu não sabia se eu tinha perfurado o pulmão ou não, até então eu sabia que tinha quebrado. Um recurso melhor, né? Resumo da história, tudo correu bem, tranquilo, graças a Deus. Primeira fratura de moto, aquele trem. Ainda bem que não perfurou o pulmão, Graças você tinha a morrido, Deus. viu? Não, amigo? não, com certeza. E eu tive o edema, houve o sangramento, mas parou. E ficou com aquela mancha e tal, né? E é uma história longa, mas até engraçada. Fui no médico. Engraçada hoje, né? Hoje, com certeza. Aí eu fui no médico, e a médica pegou, pediu um exame do pulmão lá, apareceu a mancha. Ela é câncer. Falei, pronto. Aí caiu de moto pra descobrir um câncer. Falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso não. Aí, rapaz, fiquei preocupado com isso e já fiquei todo triste e tal. E aí, fui em outros médicos, o cara falou, não, se você chega aqui pra mim e fala que nunca caiu de moto, eu vejo um negócio desse aqui, eu preocupava, mas como você falou que caiu de moto, não, isso é edema, houve o sangramento e parou e tal, e graças a Deus, né? Felizmente não foi nada disso e eu continuei. Agora, disso daí foi interessante porque teve recuperação toda e eu tava sem andar de moto e o médico tinha me liberado para andar de moto, mas falou assim, ó, mas não faz cross ou trilha, qualquer coisa mais agressiva assim. E aí, coincidentemente, rapaz, o Roberto Borte pega e me manda mensagem. Kleber, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Kleber, vai ter um supermoto aqui no autódromo. Vem aqui participar com a gente. Supermoto, Roberto, como é que é isso? Não, você tem uns pneus original da sua moto? Eu falei, tem. Põe e vem andar. É asfalto e terra. Era assim mesmo, eu lembro. Era? Eu corri, o primeiro foi assim também. Foi 2006. Eu lembro de você lá. Também, nós tava junto lá também. Antes teve... não sei se o Celso 2007. lembra. Não, 2006. 2006, a primeira Copa foi 2006. Você lembra da Copa TDM? Que era mais ou menos um super moto, né? Era uma motinha que era uma inclusive uma fan bike. Tem uma coisa do supermoto que eu falo para as pessoas, né? Que é uma tradução do supermotard, né? Isso, exatamente. Que não é tradução ao pé da letra, porque supermotard não é supermoto, é super piloto de moto, né? É um super piloto, é o piloto que consegue mandar bem no asfalto e mandar bem na terra.
e com pneu slick. Que Isso. às vezes o piloto de cross fala, mas mandar bem na terra, né? O Clebinho é piloto de cross, compete até, já competiu goiano, brasileiro também, Brasileiro, né? já. Brasileiro de motocross e tal. Uhum. Então manda bem no motocross, mas com pneu slick, a conversa é outra, né, Celso? Até costumo dizer, né? O supermoto, você anda na terra, no asfalto, salta, faz curva de lado e abre garrafa de champanhe, né, Kleber? Verdade. Tem que ganhar para abrir a garrafa de champanhe. Com certeza. Foi 2006 mesmo, voltando, né? Que foi a primeira corrida. Em 2007 já teve o campeonato. Já foi o campeonato. Isso. Aí eu achei bacana, porque quando o Roberto chamou, aí eu falei, bom, aí eu não vou fazer tanta força, pensei, né? E realmente não tinha salto na época, a primeira corrida que foi feita, né? A gente entrava na terra, tudo, mas não tinha saltos, né? Não tinha. E o que me chamou muita atenção quando eu cheguei lá, eu não conhecia, né, nada do esporte, eu não tinha nem conhecimento com esporte era tudo de duas novidade. rodas, então, a vantagem é que ninguém tinha conhecimento. No supermoto ninguém tinha. Mas é aquele negócio assim, asfalto e tal, e eu andei relativamente bem, assim, conhecendo e vendo e tudo. Mas aí o que me chamou a atenção foi que o Rafael Fonseca, que já vinha correndo de supermoto, né, foi convidado para vir para abertura aqui, para corrida. Uhum. E ele correu, tava até o Curtinho também, com as motos importadas, montadas, com pneu slick, com tudo. E aquela moto vinha de lado, sei lá, uns 30, 40 metros, atravessada, aquele trem. Eu falei, rapaz, eu gostei desse negócio. Esse negócio é comigo Adrenalina mesmo. lá em cima, né? Era muito bom. E aí daí começou a história do Supermoto. Aí em 2007 eu teve o campeonato, aí realmente eu participei de 2 etapas, aí quebrei a perna e fiquei parado até o final do ano, corri mais de novo, né? Aí já começou, né? Já era levando mais sério a moto, né? E aí você vai treinar, vai puxar mais e realmente começou a ter as lesões, vamos dizer. Aí voltei no final de 2007, aí teve mais 2 etapas. Então foram só 4 etapas que eu corri na época. Em 2007. E em 2008, um amigo pegou e falou assim, vamos correr o brasileiro? Supermoto, eu corri de nacional. E aí a gente pegou e foi. E fomos para a primeira etapa do brasileiro, não conhecia nada, né? Tava com tudo aqui do goiano, achando que tava tudo tranquilo. E chegamos lá, cara, as motos todo padrão, freio a disco maior, aeroquipe para não ferver freio. E não, rapaz, eu falei, não, nada a ver. É moto de cross, mas não é moto de cross, né? Exatamente. É outra moto. Né? A suspensão muda tudo. Muda, você endurece a suspensão. No caso, para Tornado não tinha na época, que era a tal da Sleeper Clutch, né? Que usa nas importadas. Mas aí as motos eram totalmente diferentes. E aí a gente pegou e foi. Ficamos lá para trás e o cara que andava era muito bom. Aí a gente voltou e aí a gente conversou com o nosso preparador na época, que era o Carlinho, né? Carlinho mexe na minha moto até hoje ainda, tudo. Carlinho. Aí... Boca de sacola. Exatamente, chefão. Aí... Chefão. Chefão. Carlinho, a gente quer uma moto braba. Aí ele... Vou fazer uma moto braba pra vocês, Clebinho. Aí fez a moto. E quando eu fui pra outra etapa, eu já comecei a treinar e a moto realmente ficou muito forte. E aí foi um ano muito bom, a gente correu várias etapas, e você tava junto, né, Celso? E a gente... sagrou-se campeão no primeiro ano de Supermoto no Nacional. Então foi bem bacana. E daí começou a história e a gente foi já saí das nacionais 250 para importada 450. Todo mundo passa pela 250, mas era muito perto da nacional em termos de tempo, de pista, né? Mas totalmente diferente em termos de potência. E aí eu já fui para 450 e ralei pra caramba para aprender a pilotar aquilo. Muito high side, muito capacete rachado, muito tombo. Pra aprender. Mas faz parte, né? Aí pegamos a paixão e começamos, e daí fomos desenvolvendo aí nessa parte aí. Essa história do Supermoto, do Kleber, é muito interessante. Essa fase que nós corremos junto, dividindo pista lá, que ele corria na Nacional, a Tornado Branca número 20, era o meu terror, né? Eu escutava o barulho dela de longe, às vezes até acordava à noite com o barulho da moto. Aí ele usava um protetor auricular. Aí eu falei, vou ter que começar a usar também, porque era escandalosa aquela moto. E tem 2 histórias muito interessantes. Aliás, eu tenho um respeito muito grande pelo Kleber por isso. Uma vez eu falei, Kleber, eu te atrapalhei na primeira etapa e não quero que aconteça na segunda agora, que brasileiro era 2 etapas no mesmo dia, né? Exatamente.
chegar atrás, grita. Ele falou, eu não grito, Celso. Ultrapassar é problema de quem vem atrás. Exatamente. É problema de quem vem atrás. Mas porque eram categorias diferentes, né? A dele era muito melhor, ele muito melhor que eu estava lá para fazer número. E eu gostei da resposta dele, né? Que falei, pô, eu atrapalhei, mas não incomodei. Aí um dia eu estava desanimado lá, falei, eu vou parar com isso, eu sou muito ruim. Ele falou, tá divertindo? Eu falei, tô. Eu falei, então vai em frente, cara, não para não. É verdade, com certeza. Tá divertindo, vai em frente, né? E o que tem que a competição, né? As pessoas falam assim, a competição entra no sangue, né? A gente gosta de competir, é difícil. E a competição ensina muito da vida, né, da gente, né? Eu sempre falo o seguinte, que o caminho mais fácil para você na competição é sempre o vácuo, né? O cara que tá na frente, ele tá abrindo ali, você vai nele, você vai na linha dele, você vai tranquilo. Mas se você não tirar o peito para fora, para passar, você nunca vai ganhar uma corrida. Você vai estar sempre no vácuo de alguém. E esse também é a vida, né? Então, assim, eu tiro muito da competição, das coisas que eu fiz. Eu perdi muito, mas eu já ganhei. Quando eu comecei a aprender a ganhar, né? Eu acostumei a ganhar. E quando a gente começa a ganhar, a gente sente uma coisa diferente e aprende muito o que é ganhar em outras coisas da vida, né, Pedro? Com certeza. Eu acho que a vitória é muito boa, mas eu acho bacana que eu já vi vários esportistas de sucesso aí falando e eu achei isso bem bacana e realmente é isso. Eu acho que a derrota ensina mais do que a vitória. Então, assim, lógico, para você vencer, você já passou por muitas derrotas, né? Muitas lutas. Agora, o que principal que eu falo é não desistir. Então, se você não desiste, você persiste, né? Eu acho que ali você já é um vencedor, de qualquer forma, porque o pessoal julga muito, né? O motociclismo brasileiro, de certa forma, comparado com o motociclismo fora do Brasil, mas você tem realidades diferentes, né? Situações diferentes, então só de não desistir, eu acho que já é uma vitória muito grande. Você entrou num assunto legal, Kleber, que é o motociclismo brasileiro, né? A minha opinião, eu falo que o motociclismo no Brasil é um esporte marginalizado, talvez seja um termo muito grotesco, pejorativo, mas é mais ou menos assim. Às vezes as pessoas mal informadas não falam que você é um piloto de moto. Corredor de moto. Mais ou menos assim que eles... Muita gente pensa dessa maneira, e não é. Tem vários esportes aí que foram profissionalizados, estão muito bem hoje, e o motociclismo não. Nós conversando aqui antes, eu falei, quem emite a licença de piloto é o COB. O que o COB vai ter interesse no motociclismo? Ele tem que preocupar com basquete, com natação, com vôlei, e tá certinho. Motociclismo não é esporte olímpico. Então tinha que ter alguém do esporte, um ministro do esporte que abrisse os olhos para isso, né? Para mudar isso aí. Hoje, Goiânia vai ser a capital do Mundial, né? Do MotoGP. Eu acredito que isso vai venha... ser novamente, né? Novamente. Acredito que isso vai mudar um pouco. Mas voltando ao assunto, você que correu na Europa de supermoto, fala pra gente as diferenças em termos de estrutura, de organização, de apoio ao esporte. Eu vou pegar um pouco mais para trás, porque assim, na minha história do motociclismo é interessante, porque como eu corria de carro na época, e a referência que tinha, meu tio era amigo e conhecido do Tony Balo, Roberto Borti, essas coisas assim, era os nomes que existiam, o Ceguinho Foguete na época, eram os caras que era... Roberto Borti, assim, muita gente não sabe a história, né? Um exemplo, né? De campeão de piloto, de tudo, né? Às vezes só de gestor e de empresário, mas o Borti é um exemplo de piloto. Acho que foi o primeiro piloto brasileiro que correu o Mundial, não sei. Sim. Não sei. Que eu sei, que eu tenho informação também, sim, foi. Né? Bicampeão latino-americano. Exatamente. Ele é um exemplo e é um amigo nosso, né? Nós três aqui, que tá sempre com as portas abertas para o que for. Você nunca liga pro Boiter que ele, às vezes ele pode não atender, mas ele não te retornasse, né? É um cara muito, assim... eu dou meu testemunho que eu gosto muito dele, né? Eu também não posso falar. Difícil alguém que não gosta, né? Exatamente. E é um cara, o Roberto, que luta pelo esporte. Ele briga pelo esporte motociclismo. O que está acontecendo hoje aqui,
em termos de MotoGP vindo para Goiânia, imagina o esforço que ele fez. Outras pessoas envolvidas, tal, mas aquela época, 2007, quando nós começamos a correr, aquele autódromo era um lixo. Não tinha nem banheiro para gente. Ele que lutou, foi atrás e começou, assumiu a administração lá, reformou o autódromo. Hoje nós temos um autódromo excelente. Quase perdemos, né? Como é, Jacarepaguá, quase né? perdemos. Quase perdemos, exatamente, isso que eu ia falar. Na época eu estava bem abandonado. O autódromo estava como se fosse assim, o vilão de Goiânia, numa área ali que... Área nobre, né? Isso, então... A mais nobre de Goiânia, isso, né? então houve muito questionamento com relação a isso e graças a Deus hoje estamos aí recebendo de volta o MotoGP. Mas esse, Celso, com relação ao que você fala aí, aqui e lá fora, eu acho que os pilotos no Brasil, eu corri de carro, eu costumo falar isso sempre quando eu tô nas corridas, o pessoal às vezes critica muito a organização. A corrida de carro me ensinou muita coisa em termos de disciplina. Eu tive as pessoas que me ensinaram as coisas certas para ser da forma correta, do jeito que deveria ser feito. As regras são muito mais, vamos dizer assim, relativamente rígidas, né? E é muito mais assim isolado, né? Então no carro tudo é muito mais separado, o cara faz tudo escondido, o cara deixa o outro ver e você não chega perto do meu carro, ou que seja carro, não interessa, sendo 4 rodas, a competitividade é maior. E já na moto você vê diferente, você vê já vários pilotos juntos, até da mesma categoria, no mesmo box, trocando ideia e tal. Então assim, eu achei bem bacana isso. Agora, falta muita união dos próprios pilotos com relação ao incentivo, a apoiar, né? Eu fico vendo assim, uma inscrição de moto, uma corrida de moto, é muito barata comparada a uma inscrição com corrida de carro, né? Lógico que tudo é difícil financeiramente falando, cada um tem que ir ali dentro do limite do que dá conta, né? Não tô falando aqui nem desprezando quem tem muito dinheiro, quem não tem, mas assim, é uma paixão, quem faz por paixão. Agora, falta essa união aí dos pilotos em si, para entender e para somar, né? Você vê muitas pessoas, o Kurt é um que ficou aí muitos anos aí cuidando da federação, né? E hoje tá aí com o Paquito, e são pessoas que lutam muito pelo esporte, e eu falo assim, de que eles falarem assim, ó, ninguém faz mais nada, ou Roberto Botti ou qualquer um, eu não sei quem vai assumir essa posição aí, fazer as corridas tão organizadas, como eles fazem. Com tanto amor, tudo, né? Com tanto amor. Lógico, tudo tem os desafios, tem mais que conversar todo mundo, porque nada é mais bem explicado que o seguinte, o que a gente faz por amor, faz por paixão, a gente sofre, né? Em algumas situações de competição, de desafio, todo mundo quer andar bem, todo mundo quer estar na ponta, mas não é só isso, né? Acho que tem que ter algo a mais. Igual eu falei pra você, você tem que estar feliz fazendo o que você faz. Exatamente. Eu fui andar na Europa... Porque aqui Mundial, né? no Mundial, na verdade 2019, quando eu fui, era o mesmo Mundial, mas com nome de europeu. Eu não sei por que eles mudaram e fizeram um europeu em 2019. Foi o primeiro ano que eu fui. Eu já participei de 4 nações. O primeiro foi em 2011, né? 2011, 2016, 2017 e 2019. Defendendo o time Brasil, né? Então, assim, o primeiro contato que eu tive com a corrida fora do Brasil foi em 2011. E eu tinha uma percepção totalmente diferente do que ia ser. Achava que ia chegar lá, que ia ser aquela... Nossa, que decepção. Então, assim... Decepção? Minha, comigo, né? Eu como piloto, porque, assim, o nível lá é muito alto. Sim. Né? Eu falo, assim, de termos de pilotagem mesmo, não só de equipamento, né? A facilidade de ter equipamentos lá e tudo. Então, o pessoal tem muito aquele negócio de querer julgar os pilotos brasileiros que vão correr fora. Eu vejo até pelo Ayrton Garcia, que é um piloto que eu admiro muito. E engraçado, pai, que na época do Supermoto 2008... Eu tava lá e meu box era o primeiro box ali do box, né? Vindo da torre, ele era o primeiro box, né? Uhum. E, rapaz, o Ayrton Garcia chegou, sabe nem quem que era o Ayrton Garcia? Rapaz, todo mundo rodeando o Ayrton Garcia ali e tal, não sei o que. O Ayrton Garcia, 11 títulos brasileiros, né? 11 títulos brasileiros, né? Eu acho que o único piloto parece que juntou os 2 títulos, 250 e 450, né? No mesmo ano. Então, assim, o Ayrton Garcia... Tem seus médios e muitos. Muitos, né? E foi um piloto que, quando começou a ver os pilotos de fora, foi o único piloto que conseguiu andar no mesmo nível dos pilotos que vieram para o Brasil de fora correr, né? Uhum. Então, assim, o pessoal julga muito. Tá, mas ele foi lá fora e não andou nada. Não é porque ele não é um bom piloto, é porque são realidades diferentes. Então, se você for, você tem que ir para ficar lá e começar a ter essa realidade. Igual a gente aqui. Eu treino supermoto, quando eu treino aqui, quando eu treinava, né? As pistas daqui não tinha parte de terra, vamos dizer. Uhum. Então treinava asfalto, parava, guardava tudo e ia pra pista de cross pra treinar a parte de terra, né? E
passei a treinar muito motocross porque era uma dificuldade no supermoto. E era uma dificuldade que eu tinha, porque eu não era acostumado com motocross. Comecei a andar de moto com 30 anos de idade e o pessoal vinha andando de moto desde os 5. Então, assim, até o estilo de físico, de comportamento em cima da moto é totalmente diferente. Ou muito mais curvado, por causa da posição do carro, o braço esticado, tudo. E a moto é aquele negócio, né? Mais arrebitadinho, tudo certo, perna no posicionamento ideal. Então, assim, sofri muito com essas mudanças, né? Até entender. Mas você, só te cortando um pouquinho, você que correu de carro e de moto, eu senti isso, que o automobilismo, ele depende muito mais de equipamento do que o motociclismo. Ah, não, sem dúvida. O piloto de moto, ele pode se destacar com um equipamento quase bom, né? Agora, o piloto de carro que tiver um equipamento mediano, esquece. Realmente. Isso aí Esquece. E até é engraçado você falar isso. Hoje o Ayrton Daré anda de moto. O Ayrton Daré anda de moto já tem muito tempo, né? Em 2010 a gente correu de supermoto junto, né? Foi o primeiro contato que eu tive com ele. E até, acho que começo de... final de dezembro, meio de dezembro eu tava lá, que eu tive que ir em São Paulo, e na fazenda dele tem uma pista, a gente foi treinar, e tava até conversando lá e falando. Kleber, andei de carro, cara, muitos anos. E eu vou te falar, andei de Indy, 420 km por hora, cara, eu cheguei no limite do carro. Eu consegui ali, já tava assim, passando, já tem que vir segurar e tal, né, 420 km por hora. Média de 380 no oval e tudo, e correu de várias categorias. E ele falou, cara, eu consegui chegar. Aí ele falou, cara, eu ando de 450, eu nunca dei o limite da moto. E eu achei interessante, porque assim, é um buraco sem fundo, né, na moto. E por mais 70 que você acha, não, agora chegou. Rapaz, ela vai mais um pouco, ela tem mais força. Então, assim, é bem diferente, né? Até a questão física, né? A questão física, a potência, né? O piloto conta muito. Exatamente. Muito. Então, assim, eu vou pro brasileiro e não sou um profissional assim, apesar de correr mundial, tudo, no supermoto e tal. Mas não tenho uma vida totalmente focada. Tenho que trabalhar, tenho que fazer tudo. Ando nos finais de semana, ando por paixão. Mas lógico que eu fiz tudo com muita dedicação, levando tudo muito a sério, né? Mas você chega numa pista lá, você tá de 450 e vem os menininhos de 80 e anda mais rápido que você. Você vai falar o que não? Abre o motor daquela moto lá que o cara tá fora. Não existe isso. Aqui em off, aqui a gente tava conversando sobre o Mundial de Supermoto, né? Aí você tava contando assim, em off os amigos já sabem, né? Quando nós estamos falando de MotoGP, né? Nós temos nosso piloto lá brasileiro na categoria principal, o Diogo. Conta só o detalhe lá do que aconteceu lá na etapa do Mundial, que ele foi lá ser como fala o convidado? Ele andou porque, como era na pista de treino dele, né? Que ele anda muito lá de supermoto, né? Que é Alcarrás. Aí ele participou da etapa do Mundial lá, né? De supermoto. Com os pilotos do Mundial de fábrica. Campeões mundiais de fábrica e tudo, né? E o Diogo Moreira tava lá e todo mundo foi com o Diogo Moreira andava rápido. Já tinha visto até um vídeo dele que ele tava em 26º, tinha caído. Voltou e ganhou. E ganhou do Lucas Robacher, que é um dos 3 melhores pilotos de supermoto hoje do mundo, né? Foi campeão ano passado, até inclusive. E ele pegou e ganhou a corrida. E eu nunca tinha visto, né? Sabe que o Diogo Moreira tava correndo fora, mas assim, nunca tinha visto. E ele andando de supermoto, no vídeo que eu vi, eu falei, caraca, o cara anda pra caramba, tá louco? Sabia que ele andava desse tanto, né? Quem é esse moleque? Não sabia que tinha um brasileiro que andava de supermoto desse jeito, né? E achei interessante. E aí, nessa etapa, que foi 2022 em Alcarrás, o Diogo foi correr, né? E ele tava mais rápido do que o Tomás Charrier, que era 8 vezes campeão mundial. 1 segundo e 2 mais rápido que o cara. E 1 segundo e 2 mais rápido que o Mark Schmidt também, que era 3 vezes campeão mundial. E 7 décimos mais rápido que o Robacher, porque o Robacher já tinha ido andar na pista, já conhecia um pouco mais a pista. E ele ganhou a prova, assim, com folga, disparado, não é que ele... Como a gente disse, com o pé nas costas. Com o pé nas costas, exatamente. E assim, a facilidade com que ele anda, tudo, lógico, inquestionável o talento dele, a dedicação, o foco que ele tem, né? Que eu tive a oportunidade de ver ele andando. Mas, além disso, eu acho que ele ter ido para lá e ter feito a opção de ficar por lá e viver aquilo ali, ele aprendeu muito da realidade do motociclismo fora do Brasil. E do jeito que o pessoal realmente vive. Então, voltando ao que eu estava falando, fala dos pilotos que vão, às vezes, defender o Brasil nações e critica e tudo. É porque você não foi numa pista, né, no nível de dificuldade que é, numa etapa daquela. A gente não está falando de um campeonato
regional, igual eu falo assim, uma coisa é você participar de um regional, Sim. outra coisa é você participar sei lá, um municipal, um goiano, já muda o nível, você vai para um brasileiro, nossa senhora, aí você imagina você ir para um mundial. Então, você não tem um cara lá Você não tem moto brincando. velha, você não tem cara que é semi-amador. Então o foco do treino dos caras é muito grande. Os caras, acho que eu vou falar assim, que para andar um pouco de moto, o cara deve andar pelo menos umas 3, 4 vezes de moto na semana, dentro da realidade que ele vive ali, disponibilidade de E às pneu, vezes de equipamento, de tudo. a pessoa que vê ali o piloto de velocidade não sabe que ele anda praticamente em todas as categorias, né? Anda de supermoto, anda de motocross, muitos treinam, eu sei que o Marcos treina até trial, né? O Rossi, né? Flat track, tem... Flat track, Na verdade, eu acho interessante assim, o cara corre de moto velocidade. Nossa senhora, graças a Deus acabou, agora eu vou descansar. Monta na motocross pra poder descansar. Ou vai fazer supermoto, ou vai fazer flat track. Não, mas pelo menos eu não tô correndo naquela. E hoje eu acho interessante porque dos anos que eu participei do campeonato supermoto, eu fiquei longe do motocross assim, lógico, treinar, mas não ia pros campeonatos, né, pra não arriscar tanto. E aí quando terminava o ano, que eu falava, agora eu posso andar de motocross tranquilo. Eu sentia bem, assim, realmente descansando do supermoto, né, que o foco era o supermoto, né. Então, isso que eu falo, os pilotos brasileiros são, assim, excepcionais, todos eles. A equipe que defendeu o Brasil agora no Nações Motocross fez um excelente trabalho, um ótimo resultado, no 12º lugar. Muito bom, é fantástico. O Paquito lá, estando junto ali, mas aí você pega, assim, pilotos que... O Enzo, né, que é um piloto que anda fora, tem outra experiência, vivendo aquilo ali. O Enzo tem uma vivência nos Estados Unidos muito grande, sim, né? Sim, é um piloto hoje muito bom, né? Muito despontado aí. O Fábio Santos, que é um cara muito aguerrido ali pra ir pra cima e tudo. Sim. Mas você vê que com tudo ele tem as dificuldades. Não que o cara seja um cara ruim ou qualquer piloto seja... porque o Brasil, né? Não é isso. É porque o cara não tem aquela disponibilidade de ficar. Então... quando eu fui correr fora, a gente estava na pista lá em Ottobiano. Ottobiano é uma cidadezinha muito pequenininha lá na Itália. E você pega Itália e Espanha, o lugar que tem tudo é pra moto. Então, assim, você tem até os caras andando lá de kart, tem a pistinha os caras de kart, mas as motos é que dominam de verdade. E aí o Cairoli tava lá treinando lá de motocross lá na pista. Então, pô, você tá treinando lá numa pista lá... E o Cairoli tá treinando junto com você, então sua referência Cairoli, é outra. né? Exatamente, Cairoli, 9 vezes campeão mundial de motocross, inquestionável todo o resultado que ele tem. Então você tem essa referência ali, né? Então, eu acho que o Brasil precisa ter mais esse entendimento do piloto que realmente vai e tenta fazer, e ele buscar, lógico, essa interação com andar fora e tentar entender. Agora, se você vai pra lá e consegue focar realmente 100% nisso aí... Você é a favor de trazer pilotos estrangeiros pro Brasil para correr o campeonato? Eu sou. Eu acho que sim, porque eu acho que melhorou o campeonato, subiu, hoje tá bem mais evoluído. Eu acho que o próprio Fábio Santos, acho que ele melhorou a pilotagem dele, buscando, lógico, esse limite, porque a referência dele já era outra. E ele vê que é interessante você ver assim, poxa, é possível, né? Então, assim, não é um negócio... Agora, lógico, faz isso desde pequeno, tem uma dedicação, tem toda uma equipe por trás ali, não é um negócio simples, né? Tem realmente uma equipe ali de preparadores, tanto físico como psicológico também, que não é um negócio simples, né? Então, hoje o Diogo Moreira que conquistou, né? Veio daqui, era um piloto que andava muito bem aqui e tal. De motocross, né? De motocross, muito bom. E teve essa oportunidade de ir pra fora, né? Começou a andar lá, começou a despontar, né? Teve muita luta lá para chegar onde chegou e hoje conquistou, né? Até por causa do título dele na Moto 2, é um título inédito pro Brasil e até a forma que foi inédita no próprio MotoGP, né? Ou na Moto 2, nenhum piloto nunca tinha tirado essa vantagem de 60 pontos. Você sempre vê ele muito sereno, o pessoal fala, né? Então as entrevistas dele, ele é sereno, ele é tranquilo, ele é calmo. Tava até comentando, né? Voltando lá, no Supermoto você via todo mundo rindo lá, os pilotos de ponta e tal, não sei o que. O dia que o Diogo Moreira foi e andou, né? O povo tava tudo com a cara fechada lá. Foi uma tristeza geral. Não, ninguém ria. E eu achei interessante, cara, que o Diogo Moreira, quando foi largar, cara, ele tava com a moto sem o dispositivo de largada, a moto dele tava normal, nem travou a moto, largou e foi embora. E uma coisa curiosa, que todo mundo tava assim, mas ele é piloto de moto velocidade e tal, no asfalto. Cara, ele era mais rápido na terra do que ele era no asfalto. É verdade? É verdade, lá em Alcarrás. Não sabia dessa. Incrível. E assim, era mais rápido no asfalto, na terra. Ele era mais rápido na terra do que ele era no asfalto com os outros pilotos. Eu falei, caraca, velho, tá doido. Ele é muito técnico. Muito técnico. Muito. O traçado dele é diferente. A gente tava treinando, ele passou por mim, a hora que eu olhei,
eu até abri, né? Falei, ó, o Diogo tá vindo, né? Aí puxei pro lado, falei, deixa eu fazer essa curva aqui. E ele fez a curva totalmente, eu até achei que ele tinha errado a curva, né? E ele veio, pai, fez a curva assim, abrindo mais, com uma tangência totalmente diferente. Saiu já da entrou, linha. já saiu, rapaz, já enfiando a mão na moto, assim, mas voado, sabe? Tem até na corrida. 450. 450. Tudo 450. Até na corrida, eu tava assistindo depois, tem os take da corrida, né? Que a S1GP emite, né? Depois do campeonato, ela faz. Depois da etapa, ela faz o vídeo que normalmente sai na quarta-feira. E eu assistindo, e o cara até comenta na corrida lá. Diogo Moreira chegou perto de tomar Charrier, será que vai conseguir? Já passou! Quem que é? Quem que é o Diogo tem essa característica, né? Já de foi, chegar e não ficar ensaiando muito. Então, mas assim... Abriu, ele passa, né? Ele é muito consciente, ele é muito... E ele anda bonito, não é aquele cara que briga com a moto. Ele anda bonito, ele anda limpo. Exatamente, é um cara assim. Então o Brasil está bem representado. Eu acho que tomara que agora o Brasil passe a ter mais visibilidade na moto, né? No motociclismo, no modo geral aí, que possa puxar outros talentos aí, né? O Brasil precisa investir também, Kleber, te interrompendo, em estruturas para treinamento, que você está falando. Com certeza. Não tem aqui. Motocross, que é o que tem hoje, para falar de Goiás, Brasil, que é o que mais tem, vai para uma cidade, faz uma pista, faz a corrida e acaba. Ninguém mantém uma pista de motocross para você ter onde treinar e tal. Anápolis começou uma lá, abandonaram também. Então... Isso é interessante, porque você pega as etapas do Mundial de Motocross, sempre são normalmente as mesmas pistas, né? Exatamente. Então, é o lugar que o pessoal treina, todo mundo conhece, já tem um setup de moto. No Brasil, igual você falou, realmente, você não tem uma tradição ali no circuito do brasileiro de motocross, né? Vai de onde, às vezes, tem a disponibilidade, né? Ou a prefeitura queira fazer. Então, desfaz, você tem uma deterioração da pista muito maior, né? Porque não é aquela pista que o ano inteiro tá ali e tal. Então, realmente tem essa... Aqui em Goiânia, a gente tem uma pista que tem uma associação, todos são meus amigos, todos 90% são, inclusive você é sócio também, né, da associação lá, que eles têm uma pista que é muito bem mantida, é uma pista... média, né? Vamos falar que é fácil, não é? Não, mas é uma pista boa. Mas não é uma pista difícil, impossível de andar também. O cara quer aprender. Lá tem umas pistinhas paralelas para você começar a fazer. Então, Goiânia até tem uma condiçãozinha mais ou menos para você aprender o motocross. Sim. Se entrar no clube lá. Mas lá não tem uma escola, né? De motocross. Não, já me perguntaram, meu filho, cara, você tem que associar e contratar um treinador. Uma escola permanente não, porque você não tem essa demanda. Mas acho que se surgisse a demanda, com certeza surgiriam pessoas interessadas em começar a dar esses cursos. Você tem muitos bons instrutores aí, né? Para poder ensinar. Tem muita gente que instrui ali. Apesar da pessoa não ser piloto, que não necessariamente precisa ser para poder ensinar. Não. Né? E a pessoa realmente evolui muito. Acho que hoje uma... piloto que está muito bem destacado é a Luaninha, né? Veio treinando ali com... filho do Rodrigo, né? Com o Rodrigo, vem treinando ali com o Joaquim, um trabalho muito sério, né? Hoje treina com o Gustavo, né? Que hoje prepara ela ali, que é o GB que o pessoal chama, né? E ele fez um trabalho muito bom com ela também, ali evoluindo. Então, assim, é bem bacana você ter Luaninha hoje corre pela KTM. Hoje ela tá pela Honda, né? Até soltou agora, ela é piloto oficial da Honda pra esse ano, né? Tá. Companheira da Bárbara. Não, parece que ela tá na JP. Na JP. A Bárbara é a Honda e ela tá na JP Honda, que é parece Pro Honda hoje, né? Então vai ser dessa forma. Mas assim, de qualquer forma, ela tá bem posicionada, mas buscou, assim, um treinamento, tudo como todos têm feito, né? A Luana, eu vejo ela andando, eu fico vendo com tanto que eu tô velho. Não, rapaz, porque eu lembro da Luana com a motoquinha, né? Com as cinquentinhas, nas PWzinhas andando lá. Exatamente. Aí você pensa você assim, lembra disso também, né? E às vezes você pensa, sexo frágil. Cara, ela é 5 segundos mais rápido que eu e eu fico naquela coisa. 5 segundos. Isso é por volta, não tô falando corrida. Então você fala assim, pô, eu vou fazer o quê? Então assim, você vê que a técnica realmente faz toda a diferença. E aí, só completando aqui, uma coisa bacana que aconteceu também, a equipe Yamaha também agora, né, no brasileiro, trouxe aquele Goldenhoff, né, para poder andar aqui, né? Foi terceiro, né, no Mundial, né? Ele era piloto da Fantic, né, que é a Yamaha ali. Ela anda bem, muito. Então vai ser o piloto. No auge. E você tem 3 pilotos lá hoje, que é o Luiz Felipe, você tem o Gustavo que tá lá também, né? E tem o Vitinho,
Então os 3 vão fazer parte da equipe, né? Então são 3 goianos aí, bem representados na equipe aí, que vão estar aí despontando aí, né? Então a gente torce muito por isso, assim, fica às feliz. vezes as pessoas não relacionam o esporte ao motociclismo. Fala, pô, mas eu tenho uma moto, tenho uma 1.600, 1.200, 1.250, 300. O que tem a ver o esporte com isso? Você pode ter certeza que toda evolução que vem da sua moto, ela vem do esporte. A fábrica testa primeiro ali em campo, né? Então, o esporte, o motociclismo em geral, é o campo de provas de tudo que tem de bom na sua moto. Porque se dependesse só de piloto de rua, as motos eram uns trambolhos de 50 anos atrás. Sim, tem muito desenvolvimento, né? Tem muita... Hoje a evolução do equipamento, né? E que tem conseguido aí, e até o entendimento que hoje fisicamente eu tenho que estar bem preparado. Então hoje você tem os pilotos de moto como se fossem triatletas, né? Sim. Que o treinamento deles é muito forte, é muito disciplinado. As motos hoje muito bem preparadas, né? O motocross é muito difícil. Fisicamente, muito difícil. Muito eu falo, difícil. Eu faço muito treinamento para poder aguentar ali 20 minutos, mais 2 voltas. E eu vou te falar, é difícil. Eu já fiz isso. É difícil, cara. Você fala assim, cara, meus braços travou com 6 minutos. Você fala, nossa, pelo amor de Deus, 6 minutos é muito pouco. Você tinha o Arm Pump aqui? Tem. Ainda tem, até hoje. Você aprende a pilotar com aquilo, vai ter mais de acabar. Até a hora que trava que parece essa mesa, né? Exatamente. Na pedra, né? Você perde o controle de freio, embreagem, tudo, né? Até a mão solta do guidão, né? Esse é o perigo. Só o Kleber falou de pilotos goianos representando a Yamaha e tal, né? E Honda também. Falamos da Bárbara. A Bárbara, sim. A Bárbara. Até citar a Bárbara aqui agora. Que... A Bárbara teve na loja... Quando teve a corrida em Rio Verde do brasileiro, ela foi lá pegar uma moto para ir para Rio Verde. Eu falei, Bárbara, sua primeira corrida eu tava lá. Você, agitada do mesmo jeito, com 5 anos. Depois ela me mandou um vídeo, né? Que foi lá em Itaúsu, a primeira corrida dela. E Goiás é um berço de pilotos. Sim. Poucas pessoas sabem, mas você sabe quantos títulos paulista um goiano ganhou, que foi o Roberto Boetter? Não. Ele foi 9 vezes campeão paulista. Ó. Bacana. Eu não sabia. 9 vezes campeão paulista. Eu trabalhava numa empresa em São Paulo, na época do Roberto, eu conheci ele lá, inclusive. Essa empresa, na época, é uma empresa de confecção, ela fazia, na época, o que a Red Bull faz hoje. Patrocinar todos os esportes. E chegou o diretor de esporte lá um dia, cara, fui para Goiânia, achei um piloto lá que é muito bom, vamos patrocinar ele e tal. E levou o cara para lá, ele ganhou tudo, né? Roberto Boetter. Ganhou tudo. E dali eu assisti algumas corridas do latino-americano, quando ele correu. Então, de Roberto Boetter para cá, Goiás virou uma fábrica de pilotos. Virou sim, com certeza. De motocross. Uhum. Teve o Edmar Ferreira, do Moto Velocidade, o Kurt também. Mas aqui, o motociclismo em Goiás, de um modo geral, é muito forte. Sim, é muito forte. Hoje você pegar aí o pessoal que anda de Big Trail, per capita, Goiás é a cidade que mais vende Big Trail. Então, não tinha essa informação. Não é o meu segmento, né? Eu tenho que ter essas informações. Per capita aqui a BMW, sem fazer propaganda nem nada, mas a BMW chega a vender 100 motos por mês. Bacana. Então é muito forte o motociclismo goiano. E com certeza agora vai ficar muito mais forte com a vinda do MotoGP. Sim, com certeza. Isso é muito bom, né? Ô Celso, eu vou te falar uma coisa que você não sabia. Né? Quando eu comecei meu curso off-road, né? Eu, na minha humildade e tal, do primeiro grupo, o primeiro piloto a se inscrever foi o Kleber Justino, já campeão brasileiro, tá? Várias vezes campeão brasileiro, várias vezes campeão regional, correndo mundial. Exatamente. Foi lá e se inscreveu para o curso de Big Trail. E acrescentou muito, com certeza. Pois é. Então, assim, às vezes a gente ouve pessoas falando que não precisa de curso, isso aí eu sei. Cara, não é assim. Você sempre tem alguma coisa para aprender. Então, assim, eu te coloco como exemplo, né? Tá certo, porque ele chegou lá, estragou meus alunos, né? Era uma pista de motocross, ele já pegou logo uma 900, que ele tinha uma Triumph
Uma Tiger, né? Pegou a Tiger e já fez a mesa e já fez o duplo. E os caras ficaram olhando assim. Você vai ensinar isso pra gente? Eu falei, não, esquece o cara. Esse é além do capacete. Não, esquece o cara, ele é além do capacete. É divertido. Uma vez estava num enduro que teve lá em Anápolis, que você correu lá, que tinha aquela pista com pneu, aquele... foi o Zé Branquinho Sei. que fizeram lá. Tipo um trial, né? Não era um trial, era um meio enduro. Aí Clebinho saiu e tal, terminou a corrida, tava eu e o Roberto. Aí o Roberto virou: e aí, Clebinho, andou bem? Fiz o Holy Shot. E foi mesmo. Aí todo mundo riu, né? Andou bem? Foi bem, fiz o Holy Shot. Apareci na foto. Apareci na foto. Tá bom. Kleber, aproveitando o gancho do que você, eu sei que você é um piloto também que também anda de moto de rua, né? Você tem uma moto de rua, você tem uma Harley, mas você já teve Big Trail. Já. Do esporte, o que você traz pra rua? Você acha compensatório? Você acha que você é um piloto melhor na rua por causa do esporte, do supermoto, do motocross, enfim, de tudo? Eu acho que em termos de conhecimento, talvez, com certeza, inquestionável ajuda. Mas eu acho que o mais importante é você, sem dúvida, respeitar a moto e o trânsito. Eu até brinco. Eu já tive vários acidentes de moto, assim, de fraturar, de machucar. E o acidente que mais me assustou foi na rua, de moto. E eu foi lembro. assim, eu tava vindo, o sinal tava aberto pra mim, a pessoa passou no sinal vermelho. Então eu acho que o motociclista, em termos de rua, se você for ver, eu acho engraçado, a gente fala assim, eu corro de moto, você é doido? Deus me livre de correr de moto. E não sabe o tanto que é seguro, na verdade, correr de moto. Exatamente, eu falo que é isso. Muito mais, eu tenho medo de andar na rua. Tá todo mundo no mesmo sentido, você tá com toda a proteção ali, relativamente. Então, assim, lógico, você vai cair porque você perdeu o controle, alguma coisa assim. Mas não que outro vai vir. Então, você imagina uma moto, vamos falar aqui de uma moto de pequeno porte aí, passando perto de um pneu de um ônibus ali, uma coisa, você dá uma escorregada, um tombo, alguém vem e te prensa, o corpo seu ali tá todo exposto para aquilo, né? E na corrida não tem ninguém falando no celular, né? Exatamente. Não, então, o nível de concentração em competição é uma coisa. Sim. Quando você começa a andar na rua, ou quando você faz uma grande viagem, igual o Celso fez de quantos dias, Celso? 22. 22 dias, você não vai ficar naquela concentração de 20 minutos de motocross, né? Não, sim. Então você vai relaxar, né? Se acontecer alguma coisa assim, você pode usar até a técnica que você sabe, mas você vai estar relaxado, Isso. né? Na verdade, você vai ter, vamos supor, numa situação de risco, talvez você vai ter um conhecimento melhor para tomar a decisão adequada, né? Eu tenho uma história muito interessante sobre isso. Mas isso não evita, infelizmente, né, que a gente vê tanto acidente de moto aí na rua aí. E o que eu mais vejo, com certeza, é a falta de respeito aí com as leis de trânsito. Com as leis. Então, assim, você vê o motoqueiro, o motociclista do modo geral aí, né? A gente fala motoqueiro também, cortando e costurando e vindo e assim, achando que tá na razão dele. E às vezes você não vê complicado. Assim, pode ter um buraco na frente, alguma coisa assim. Eu lembro que uma vez eu fui pro Gerivá com a turma e o pessoal, assim, uma certa velocidade em curva e aí, na volta... Teve um motociclista que caiu até relativamente feio o tombo em si, mas não machucou, graças a Deus. Mas assim, ele foi e estava bem. Na volta tinha óleo na pista. Então assim, numa pista de corrida, você vai ali dar 2, 3 voltas, você sabe, ó, aqui tá escorregando, aqui tem poeira, aqui não tem e tal. Agora, você vai para o final de semana, num domingo, ó, o pessoal costuma ir muito porque ele... Rota 60 ali, né? O Rota. Isso. Inclusive é nosso patrocinador então, aqui. Um lugar muito bacana, entendeu? lá. Super legal, o Matheus. Cada gente boa. Você conhece o Matheus, proprietário? Não conheço, não. Não tive satisfação, quando não. Você for lá, conheça aí. Não, eu vou lá, vou procurar ele lá, com certeza. Então, sim, o pessoal vai pra lá num domingo e vai só no outro. Então, até lá tem areia na pista, tem óleo. Então, acho que essa consciência do pessoal aí é importantíssima, né? Acho que eu sempre falo, às vezes a gente participa de grupos aí, vê alguns amigos aí. Infelizmente, alguns perdem a vida aí, correndo em estrada, né? Coisa que eu não indico nunca. Porque a velocidade não combina de jeito nenhum. Então, a gente tem pista, agora vai ficar pronto um excelente autódromo.
Vai ter os track days, com certeza, para tirar o pessoal disso. Vai lá, acelera lá na pista, relaxa, tira o estresse dali. Acelerar onde pode acelerar. Exatamente, onde você tem uma segurança. A gente vai ter a maior reta do mundo, né? Isso, Assim, de exatamente. velocidade, né? Exatamente. A previsão, o Boiter me falou de 372 na freada da 1 É velocidade. das MotoGP, né? É muita velocidade, viu? 372 previsão feita no... Né? O Kleber falou, as pessoas perdendo a vida nas estradas e tal, eu tenho... como eu sou do meio, eu escuto muito. O fulano morreu, né? Mas morreu fazendo o que gosta. Eu acho isso ridículo. Exatamente. A gente tem que viver fazendo o que gosta e não morrer fazendo o que gosta. Isso aí é uma frase sem sentido demais. O fulano morreu, mas morreu pilotando, fazendo o que gosta. Não, tem que viver fazendo o que gosta. Estava falando de o que a gente aprende nas pistas e usa no dia a dia. Eu tenho uma história legal. Eu acordei, acho que foi em 2014, acordei 4 horas da manhã, eu tinha uma Teneré 660, a esposa acordou, eu falei, vamos São Paulo? Ela de moto? Eu falei, Ela falou, vamos. Levantou, já foi pro banheiro, já fui lá na garagem, peguei o baú. Ela falou, quer sair que hora? Eu falei, são 4 agora, até umas 5, porque mulher é demorada, né? Umas 5 e pouco a gente vai. Ela falou, então tá bom, já juntamos tudo lá. Eu saindo no sentido São Paulo, quando passa a Aparecida, tem aquela descida e logo na frente tem um depósito de uma rede de farmácia ali. Sim, sim. Tava meio escuro, eu vi duas pessoas com os capacetes assim, aconteceu, eu vinha 100 por hora, 110. Tinha uma carga de soja no meio da pista. E tinha um carro capotado no canteiro central. Minha esposa disse que tinha 2, eu só vi um. Eu escolhi o lado mais baixo. E aquela fração de segundo que você tem que tomar a decisão, porque vinha um caminhão atrás. Eu falei, se qualquer coisa aqui vai virar um tapete, essa moto com os 2 em cima. Eu só segurei o acelerador, do jeito que eu vim. Eu falei, não posso frear, não posso acelerar e não posso tirar a mão. Aquela fração de segundo. Não posso nada. Não posso nada, cara. Agora assim, foi o maior susto que eu tive em toda a minha vida de moto. A moto escorregou para a direita, em cima da soja, parecia que eu estava andando em cima de bola de gude. Exatamente. E ela escorregou para a esquerda, pisou no asfalto e foi embora. Eu falei, vou parar lá na polícia rodoviária para trocar com ela. Você falou uma coisa que ficou no meu ouvido e ficou no meu coração. Você nunca desista da curva. Eu lembro disso certinho. Mas tá deitando, eu vou cair deitado. Não, cai deitado, no limite, mas não põe a moto reta e sai fora, né? Ou vai no guarda-reio. Exatamente. A moto volta sozinha na curva, porque a moto foi feita para andar em pé, né? Exatamente. Tem piloto que fica brigando com a moto na curva. Ela vai voltar sozinha. Tem moto que copia a curva, né? Por incrível que o cara às vezes desiste e chama no freio na esperança de parar e já não tem mais essa opção. Né? Ralar, eu considero ralar melhor do que quebrar. Por mais que vai doer um bocado, vai ser um metiolate. A tal da raspagem, ainda mais então, que no ar de hoje. Já fez raspagem? Rapaz, eu já ralei muito, então... Vou te falar, Dói. Até curioso, eu faço minhas raspagens, você acredita? É mesmo. Então, assim, toda vez que eu caí, rapaz, eu já taquei a bucha nas costas, mas eu ralei as costas bem raladas. Você não é geração Z, não, né? Não sou, não, rapaz. E meus amigos pegou e falaram, rapaz, esfrega a bucha. Não, você tá doido? Rapaz, vai fazer a mesma coisa comigo lá no hospital de queimadura. Pode meter a bucha. Rapaz, e o cara veio e começou a esfregar devagar. Rapaz, eu falei, rapaz, não, você vai matar. Carca a bucha aí sem dor. Rapaz, anda logo, acaba logo com essa... Sabão de coco e bucha. Rapaz, esfregou tanto, mas ficou branquinho. Aí taquei aquele povedinho em cima, pai, botei a camisa e ficou até molhado. Isso era num domingo. Fui na trilha, voltando de trilha. Trilha que perigo, né? Voltando ainda, você sabe. O deslocamento é o pior, exatamente, né? É o mais perigoso. Rapaz, cheguei no hospital de queimadura na segunda-feira. O cara virou pra mim e falou, onde é que você fez raspagem? Eu falei assim, eu taquei a bucha. Rapaz, todo mundo tivesse coragem de fazer isso aí. Nosso problema aqui tá tudo resolvido. Só limpou o que eu tinha passado por vedinho, passou os tratamentos lá e pronto. É verdade. A gente começa a se automedicar. Exatamente. Você tá me contando essa história aí, é uma questão que assim, a gente é piloto de moto leve, né? Você também pilotou no Supermoto, então são motos...
São motos leves e que elas são muito, elas aceitam tudo, né? Você força a pedaleira, ela vai pra cá, você força pra lá, você dá uma empurradinha no guidão, corpo, né, tal. Aí você monta numa moto aí com a namorada, a esposa, que seja, uma garupa, né? Mais baú e não sei o quê, então a moto vai pra 400 quilos. Então, assim... Muda totalmente. Muda totalmente. Então, O princípio é o mesmo, mas... você usa a pilotagem, você usa a experiência, mas nem tudo que funciona, né? Quando eu comecei os cursos, eu achava que tudo que funcionava na moto de cross funcionava numa Big Trail e não funciona. O efeito é muito curto, né? Assim, um toque, né, que você dá numa moto de cross, praticamente ela cai no chão, né? Exatamente. A Big Trail não, a Big Trail ela demora, ela é muito, né, a inércia dela é muito difícil de quebrar. Exatamente. Né? Mas são, assim, igual eu falo, você ter o conhecimento não significa que tá tudo 100%, você pode abusar ali. É até interessante, se você fala essa questão aí de morreu fazendo o que gosta aí, que eu vejo assim nos grupos e... morreu fazendo o que gosta, mas assim, ele tava andando de moto e alguém veio e acertou, o cara tava lá acima da velocidade fazendo loucura e... Então, assim, é isso aí que não é fazer o que gosta e é fazer o que gosta no lugar errado, né? Igual a gente corre, é perigoso, sem dúvida. A gente nunca sai pra acontecer alguma coisa que seja fatal. A gente vê, às vezes, no moto velocidade ou qualquer outra categoria e ter um acidente fatal. A gente fica muito chateado e a gente sempre vai atrás de saber o que houve para poder entender e evitar ou uma falha qualquer que possa ser evitada numa outra situação, mas ninguém sai assim, não. Se eu morrer, tá tudo certo. Não, Ninguém sai dessa forma. Então, é isso que eu falo. Então, você não pode... Se você tá numa estrada e tá excedendo velocidade ali e fazendo essas loucuras, numa situação, num ambiente totalmente incontrolado, porque uma coisa é você achar que porque você consegue correr numa moto aí a 200, já tá numa infração de trânsito aí gravíssima e tudo mais, com chance de ir pra cadeia e tudo, e você tem ali outra pessoa que tá num carro, uma pessoa normal, que às vezes não tem a noção do seu deslocamento de velocidade. Então a pessoa calcula que dá tempo de atravessar uma rua e você vem a 200 km por hora. Então se você pegar e dividir isso aí, você tá percorrendo aí pelo menos uns 50 metros por segundo. Você entrou num assunto muito interessante que nos cursos de pilotagem defensiva, se vier uma moto a 60 por hora, o carro entra na frente. Se vier um caminhão ou um ônibus a 60 por hora, ele não entra. Exatamente. Porque ele é muito maior. Então, tá na mesma velocidade, mas como a moto é pequena, eles acham que ele não respeita, né? Relativamente não respeita, né? Não respeita, E o time de parada da moto, não hoje com a tecnologia que tem, mas mesmo assim ela é diferente de um carro. Sim, com certeza. Então, você precisa de mais metro para reduzir uma moto, para parar uma moto, do que um carro. E eu falo, né? O seu corpo é o para-choque. Então, o para-choque, Tô certo, machucado no chão, não resolveu. Melhor você tá errado e bem tranquilo, né? Exatamente. O contato com o solo é muito menor, então a chance dela parar é muito menor. Você falou da questão de ninguém sair pronto para morrer, para acidentar e tal. Então, uma coisa, nós três fomos pilotos, ou ainda né, no caso... tem uma coisa que é coisa de torcedor, que às vezes eu entro em discussão de torcedor das redes sociais. Como piloto, eu não conheço nenhum piloto que torce para outro piloto se ferrar, para cair, machucar, até quebrar a moto. Nunca. Eu nunca ouvi um piloto falar assim, nossa, ainda bem que eu ganhei essa corrida, ainda bem que o piloto X caiu. Ah, mas ele tá no hospital. Não, mas eu ganhei. Não, nenhum piloto. A gente torce sempre a gente sempre quer ganhar. Acho que todo mundo que tá ali no gate ou no grid, a intenção é ganhar. Ninguém entra pra perder, né? Você mesmo tá o cara último, mas quer chegar em primeiro. O cara que tá lá atrás, ele tá com um foguinho no coração que quer ganhar, que vai acontecer alguma coisa. Mas torcer pra outro piloto se dar mal, isso é coisa de torcedor. Não é coisa de piloto. Exatamente. Tá? O pessoal do rodeio torce pro touro, né? Não é pro peão. Tem isso. E
cansei de ouvir no autódromo, quando a gente fazia ali, que passava do lado da mureta dos boxes ali, o pessoal sempre, o público torce pro segundo colocado, porque ele quer ver a ultrapassagem, ele não torce pro primeiro. Ele quer ver a briga, ele quer ver Ah, a gente torce pro cara assim, o cara tá lá na frente, que a gente torce, não, você podia dar uma erradinha, né, pra mim chegar. só pra dar uma chance. Mas não precisa cair, capotar, não, machucar, nunca. só dá uma erradinha. E eu chegar e ter a chance. Falar né? dos patrocinadores, Zenha? Vamos. Ó, Big Trail Training, né? É, tem o nosso, novo aí. nosso treinamento, né? Motopeças Rota? Motopeças, o Rota Motopeças. Rota Motopeças, né? Do meu Alemão amigo Marcos, Motorcycle. o alemão, que é a logística. Você que vem pro MotoGP aí, pega o telefone do alemão. Viagem Eu vou ver Sempre se a gente Tour. coloca ele aqui. Suas viagens nacionais e internacionais, Viagem Sempre Tour. Muito boa essa agência, inclusive é da minha esposa. Excelente. Bom demais. E mais o Garage Big Trail, essa também é uma loja muito boa, especializada em Big Trail e bagagens para viagens, tá? Baú é com ele, hein? Baú é na Garage Big Trail. A locação de moto. Locação de motos. O MotoGP agora vai ser bom, hein? Já tá tudo reservado. Garage Off-Road Scooters, trabalha com os quadriciclos, mini motos e motos elétricas. Uma nova tendência aí, a moto elétrica urbana. A mobilidade. De mobilidade. Muito bom. Além do capacete, né? É o nosso podcast. Bom demais. O Coyote, fabricante lá de Ribeirão Preto, que está apoiando a gente também. Ótimos produtos, especiais. protetores de motores, protetores de carenagem, escapamentos. E o Rota Motopeças. Motopeças Rotas. O O Road 60, o Matheus, né? Mandar um abraço pro Matheus. Vê se domingo eu vou almoçar lá no Rota. Opa. Dar um passeio. Aí é bom, hein? Aí sim. E acho que chegou no fim, né, Zenha? Chegou no fim. Agradecer Agradecer o o Kleber, Kleber, né? por ter vindo. Nosso essa piloto aí internacional, obrigado, corredor do Mundial. Opa, bom que demais. tem uma história muito Obrigado bonita. carinho aí. Eu que fico feliz de vocês me escolherem fazer esse podcast aí. Fico feliz desse bate-papo aí, muito descontraído, muito bom. trouxe Boas muitas memórias, informações para nós. Muitas informações e sempre andar de moto com consciência em qualquer situação. Exatamente, andar de moto E com consciência em qualquer situação. Isso é muito importante. Viver fazendo o que gosta. Exatamente.